Sábado passado nós começamos uma pequena série onde a gente tem observado um pouco do que a Bíblia diz sobre o trabalho. Pode colocar o slide da reflexão. Como eu estava dizendo, sábado passado começamos uma pequena série aqui sobre trabalho. Como integrar fé e trabalho. Intitulei Hábitos do Coração. Quando a gente começa a observar um pouco o livro de Gênesis, e foi o que fizemos no sábado passado, ali a gente entende um pouquinho do projeto de Deus, do plano de Deus para o trabalho. Mas hoje eu quero explorar um pouco outros dois autores, o apóstolo Paulo e Salomão. Ainda dentro dessa perspectiva do que Deus tinha em mente quando Ele nos deu habilidades, capacidades, nos deu dons. Ainda dentro dessa perspectiva, um elemento muito importante se chama serviço, essa noção de servir, trabalhar com serviço. Como nem todos vão ter acesso à imagem, vou pedir para você abrir na sua Bíblia. Primeira carta de Coríntios, capítulo 7, no verso 17. É o primeiro slide. Para aqueles que estão no projetor de lá, é o primeiro slide. Na verdade, o segundo slide, slide número 2. É ele. Slide número 2, onde aparece o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17. Mas você vai abrir na sua Bíblia, vamos ler na Bíblia, porque nem todos vão conseguir ver. Encontraram? Aqueles que estão à frente. O texto bíblico diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Nós vimos no livro do Gênesis, um pouquinho para entender o projeto de Deus para o trabalho. Mas as cartas de Paulo, elas nos oferecem um discernimento extraordinário. E aqui, 1 Coríntios capítulo 7, no verso 17. É interessante que aqui Paulo ele explica aos leitores, ao se converterem, e este é o contexto aqui de Paulo, eles não precisam mudar o que fazem na vida. E aqui é o estado conjugal, não precisa separar-se, coisa do tipo, em função da sua opção por Cristo. Não precisa mudar o seu trabalho, a sua posição social, no intento ou na intenção de agradar a Deus. Olha como ele diz o seguinte: somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como Deus o chamou, e isso que ordeno a todas as igrejas. Quando Paulo está lidando com aqueles que estão se convertendo ao cristianismo, ele está dizendo: a sua vida que você vive normalmente, não mude ela. Vive ela com Deus. Paulo não está aqui se referindo a ministérios da igreja. E lembra que eu falei disso no sábado passado? Algumas vezes nós temos uma percepção um pouco equivocada de que ministério é aquele que eu exerço lá dentro da igreja. Não. Não é assim. Há um equívoco em achar que ministério é quando eu estou lá numa classe, numa escola, estudando a Bíblia, cantando, atividades relacionadas ao culto. Não. No livro de Gênesis, ministério é o seu trabalho secular. É a sua função, a vocação que Deus lhe deu. A habilidade que você tem. Quando você vem aqui, 1 Coríntios, Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa. Você tem uma posição social, você tem um trabalho, você tem uma vida, você conheceu a Cristo, se converteu, você não vai abandonar isso. Vai continuar. O detalhe é que você vai continuar vivendo esses elementos agora com Deus. E isso é ministério. O trabalho secular, vamos assim dizer. Paulo aqui está afirmando que se trata de chamados, designações feitas por Deus. E o que é mais interessante é que aqui em 1 Coríntios capítulo 7, 11... capítulo 7, verso 17, Paulo utiliza duas palavras muito importantes para essa noção. Ele usa chamado e desígnio. Os dois vêm de Deus. Na sua vida diária.
Esse aqui é um elemento muito importante. No sábado passado eu citei uma pessoa chamada Belam, é um escritor. Ele chamou nossa atenção da necessidade de resgatar a noção de vocação, de chamado, ou seja, uma contribuição para o bem comum. Isso deveria ser a minha profissão, o meu trabalho. O nosso trabalho diário só é um chamado se for ou melhor, se ele for concebido como uma designação de Deus em favor de. É assim que a Bíblia trabalha. É nesse contexto. De imediato vem um seguinte pensamento. Se a razão para o meu trabalho for servir e exaltar a nós mesmos, inevitavelmente terá menos que ver com vocação, com o trabalho e mais conosco. Só que nesse posicionamento, nessa condição, se você encarar o seu trabalho simplesmente como uma questão muito particular de ganho para si e nada mais do que isso, a nossa ousadia, e aí, lá no seu trabalho, não importa se no escritório, se no chão de fábrica, se construindo ou se idealizando, não faz diferença. A ousadia em crescer, ela vai acabar se transformando em abuso. E a gente está cansado de ver isso no mercado de trabalho. O nosso esforço em estresse e a nossa autossuficiência, na verdade, em autodepreciação. Porque tiramos de lado a percepção que Deus dá de que todo o trabalho é vocação, é ministério, é um chamado. Quem mais captou essa ideia foi Martinho Lutero. Tem um slide com a imagem de Martinho Lutero. Pode colocar ele agora. É o próximo aí. Quem mais capta essa ideia, essa percepção que a Bíblia dá para nós do trabalho é Martinho Lutero. Por que quem capta isso com maestria? Porque em alemão ele utiliza algumas palavras. Um dos livros de Martinho Lutero, chamado A Nobreza Cristã da Nação Alemã. É o título de um dos livros dele. A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Martinho Lutero, ele trabalha essa noção de chamado, de vocação na minha vida secular. Ele utiliza aqui 1 Coríntios capítulo 7, o texto nós acabamos de ler. E quando o texto está trabalhando essa percepção de chamado, a palavra chamado, em alemão ele utiliza uma outra palavra, beautiful. Parece com bonito em inglês, mas aqui é alemão. Em alemão é ocupação, trabalho. E é o trabalho de segunda a sexta. O meu trabalho de ganhar pão todos os dias não tem que ver com o trabalho religioso. Ele coloca desta forma porque nos dias de Lutero havia uma percepção bem comum de que o trabalho religioso era santo, sagrado, era vocação, era ministério, era aquele ali que me conduzia para a salvação. Qualquer outro tipo de trabalho era mundano. Lutero, então, ele percebe o que a Bíblia diz, o que Deus nos ensina, e ele agora trabalha com o seu povo, essa percepção de trabalho. Na verdade, o povo dos dias de Lutero está repetindo o conceito grego, como eu disse no sábado passado. Eles têm, na filosofia grega, essa noção de que o trabalho não tem nada a ver com nobreza. Lutero diz assim, nesse livro que eu estou citando para vocês. Agora, citando as palavras de Lutero, ele diz assim: é por invenção isso de os religiosos, os monges, serem chamados de classe espiritual, enquanto os príncipes, os lordes, os artesãos, os lavradores são chamados de classe secular. Na verdade, não passa de uma mentira, uma hipocrisia. Ninguém precisa temer esta classificação, porque não há diferença entre eles. O pastor e o zelador, o engenheiro, o arquiteto, o pedreiro, não há diferença, só função. Porque quando você abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, a Bíblia diz assim: vós sois sacerdócio real. Como termina o verso? Alguns disseram aqui. Nação. Olha que interessante. Pedro está dizendo para quem? Para todos. Independente da sua profissão. Quando Martinho Lutero está agora trabalhando um outro livro que ele
escreve e ele trabalha sobre a oração do Pai Nosso. Ele intitula esse livro de O Catecismo Maior. E ele ali, trabalhando a questão da oração, porque no Pai Nosso tem um momento que você faz assim, dê-nos hoje, dê-nos a cada dia o nosso pão. Não é assim que está escrito na oração do Pai Nosso? A gente pede que Deus abençoe e cada dia nós temos o pão de cada dia. Mas vamos pensar um pouquinho. E Lutero ele escreve assim, de que quando você ora pelo pão diário, você está orando por todas as coisas que contribuíram para que você tenha o seu pão em casa de manhã cedo. Envolve o lavrador, envolve aquele que trabalhou na indústria, que pegou a semente do trigo, ou o grão do trigo, processou, virou farinha. Você está orando pelo motorista do caminhão que transportou isso lá para a padaria. Você está orando pelo padeiro que transformou aquela farinha num pão. Um web designer que desenvolveu a fachada da padaria para que te chamasse a atenção e você fosse lá comprar. Percebe que o processo criativo de Deus ele é assim? Abra sua Bíblia comigo, Salmo 145, verso 16. Salmo 145, versículo 16. Encontraram? Pode aumentar a luz aqui o máximo que você puder para facilitar a leitura de quem está aqui à frente. Se você puder aumentar a luz. Salmo 145, verso 16. O que está escrito aí? Quem pode ler, por favor, esse verso? Olha só que interessante, perceberam como é que Deus satisfaz o desejo de todos os viventes? Como? O padeiro, o varejista, o caminhoneiro. Não é assim que Deus trabalha? Ainda aí, do ladinho, Salmo 147, verso 14. Uma outra pessoa, por favor, leia. Quem tiver com facilidade de leitura, por favor. Pode ler com força. O que está escrito aí? Como Deus estabelece a paz das tuas fronteiras. Vamos ser bem simples. Se o seu vizinho tem dificuldade com você, suas fronteiras têm paz? Não. Se você tem vizinhos bons, honestos, íntegros, e nos afazeres diários participam da vida em sociedade, você tem paz entre as suas fronteiras. É simples. Não tem muito segredo. Quando você começa a avançar um pouco mais nessa percepção do trabalho como um ato de amor, no trabalho como uma vocação e ministério, e aí todos, e de segunda a sexta, não aqui dentro da igreja. Essa maneira de pensar o trabalho, de perceber como Deus lida com o trabalho, com as ocupações, com um propósito, é interessante você observar. E aí, qual que é o problema? Existe uma doutrina, sim, de trabalho, intimamente relacionada à força criativa de Deus. Qual que é o problema? A heresia moderna. E qual é? A heresia moderna é que o trabalho não é a expressão da força criativa do homem a serviço da sociedade, mas apenas alguma coisa para eu ganhar dinheiro. E nada mais do que isso. Essa é a heresia moderna. Só que isso traz consequências bem complicadas. Bastante complicadas, na verdade. Coloca o próximo slide, por favor. Tem uma frasezinha pequenininha. O que vocês estão lendo aí? O que está escrito aí? Aqueles que estão enxergando, conseguindo ver, pode dizer. A diferença entre um deserto e a cultura é o quê? Qual que é a diferença entre o deserto e a cultura? Trabalho. Simples assim. Esse é o plano de Deus. É assim que Deus trabalha essa percepção, essa noção do meu trabalho diário. Tem uma foto agora, vai aparecer uma foto. Nem todos vão poder ver, mas eu vou mencionar daqui. Você imagina aí um pouquinho. Se você entendeu, se nós entendemos de que ministério não acontece aqui no sábado, não. Ministério acontece quando eu estou lá no meu escritório, no meu consultório, construindo, não importa o que seja.
navegando, se o meu ministério acontece lá, aqui é um detalhe importante. Algumas vezes nós temos a seguinte noção: a igreja orienta a pessoa que está indo na direção de Deus e dá o seguinte conselho. Ela veio ao culto no sábado e de repente ouviu: olha, não beba, comungue com Deus todos os dias. Isso é o que você tem que fazer de melhor. Na verdade, deveria dizer o seguinte: a primeira exigência que a religião faz para você é seja competente no seu trabalho. Uma das principais maneiras de você amar os outros com o seu trabalho é permitir que o ministério da competência, eu vou repetir, o ministério da competência, tome conta de você. Alguns de vocês já contrataram um serviço de pedreiro, não já? E de repente é um pedreiro cristão. Vamos imaginar a cena. E ele vai trabalhar na sua casa. Ou qualquer casa que seja. E ele faz um belo de um serviço porco. Qual que é a percepção de cristão? De repente você tem uma loja e contrata uma pessoa que vai trabalhar como vendedor na sua loja, não importa o que seja. E ele faz o trabalho relaxadamente. Ou você está prestando serviço para uma empresa, ou você é o dono da empresa, ou você está conduzindo o seu barco. Alguns estão vendo a imagem de um avião. Alguns estão vendo assim. Essa é uma história real. No dia 24 de fevereiro de 1989, o voo 811 da United Airlines estava indo de Honolulu para Nova Zelândia. Era um Boeing 747. Alguns aí que estão vendo a imagem de um avião. Acontece que esse avião, quando estava na altura de 6.700 metros, ainda não tinha alcançado velocidade e altura de cruzeiro. Ele ainda estava no processo de chegar lá. A porta dianteira, uma das portas dianteiras, ela abre em pleno voo. Isso aconteceu de fato. Infelizmente, algumas pessoas estavam próximas à porta, elas foram sugadas quando abriu a porta. Os destroços, na foto aparece exatamente isso, um buraco do lado. Os destroços atingem o motor do lado direito. E quando faz isso, o piloto perde os motores do lado direito do Boeing. Ele está com os motores do lado esquerdo. Quando você lê essa matéria, é impressionante. Todos os especialistas em voo dizem o seguinte: só tem uma rota, um caminho para esse avião. É o chão. Porque abriu um belo de um buraco na fuselagem. Não é só o fato de perder o motor, porque quando ele perde o motor de um lado, o motor do outro lado ainda dá conta dele, o mais rápido possível, descer. O problema é que tem um buraco bem grande. Quando você lê o que o piloto desse avião fez, é extraordinário. Ele, indo contra todos os manuais e contra tudo que existe de orientação, ele lembra do que ele sabe. E num esforço sobre-humano, ele consegue dar a volta e descer. Só que o avião estava com um tanque completamente cheio. Estava com mais de 10 toneladas acima do peso mínimo para pouso. Estava tudo contrário. Os passageiros sobreviventes disseram o seguinte: nós nunca tivemos um pouso tão suave. O avião tem um buraco gigante de um lado e sem os motores do lado direito. Logo depois da aterrissagem, na verdade, a primeira oportunidade que o piloto teve a chance de ser entrevistado, a fala dele é interessante. Perguntaram, o que passou na sua cabeça, o que aconteceu para você fazer o que fez aqui? Ele diz assim: eu fiz uma oração rápida pelos meus passageiros e voltei ao trabalho. Entende o que é ministério? Competência, de segunda a sexta. É ser o melhor pedreiro, o melhor vidraceiro, o melhor piloto, o melhor engenheiro, o melhor psicólogo, o melhor médico.
Isso é ministério. É assim que Deus trabalha. Lembra que falei no sábado passado que quando Deus está no seu processo de criação, Ele não cria porcaria. E somos agora chamados por Deus a continuar no processo criativo divino. A construção de uma sociedade, a construção de um mundo onde estamos vivendo. Não podemos ser porcarias. Estamos exercendo o ministério divino. Tem mais um slide agora, por favor. Deixa eu mudar um pouquinho o tom. Porque até aqui nós estamos percebendo como o texto sagrado lida com essa percepção, essa noção de trabalho. Mas, algumas vezes nós temos a noção equivocada de que para exercer o ministério, eu tenho que estar ligado, quem sabe, com uma ONG, com essas questões sociais, trabalhar em organizações de caridade. Até aqui não foi isso que o texto diz. De forma nenhuma. Deus está dizendo, exerça o seu trabalho secular, de segunda a sexta, ou de domingo a sexta, não sei qual é o teu, com competência. Porque Deus te chamou, te vocacionou. E ali é o teu ministério. Pode mudar o slide, por favor. Mas agora tem um outro elemento, e eu quero avançar um pouco mais para a nossa noção. É uma série, são 4 encontros, hoje é o segundo. Eu quero abordar um outro aspecto do trabalho, começar ele hoje, vamos terminar no sábado que vem. Ok, entendi como Deus encara o trabalho, como Deus me diz que eu devo ser no meu trabalho, na vocação, no meu ministério. Mas eu tenho dificuldades, e uma delas é o ser infrutífero. Olha o que diz Gênesis, aqueles que estão mais à frente aqui, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 16 ao 18. Se puder melhorar um pouco a luz aqui, se for possível, da frente. Não? Ok. Gênesis 3, verso 16, 17 e 18. Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Verso 18. É um próximo slide. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Gênesis 3 mostra como o pecado deforma cada componente da nossa natureza. Aqui você tem essa distorção do relacionamento, das áreas que envolvem o sexo, o gênero, o amor, o casamento, esse desentendimento, frustração, conflitos. Isso mexe na nossa estrutura de mundo físico, doença, envelhecimento, desastres, a própria morte. É o que você tem em Gênesis 3. Aqui você acha as duas principais, o ponto nevrálgico. Porque as duas coisas mais importantes para nós, amor e trabalho, são terrivelmente difíceis agora. E aqui entram as frustrações. Duas coisas mais importantes para nós, amor e trabalho, se tornam complicadas. Devido à natureza da criação de Deus, nós temos que trabalhar para ser felizes. E aqui é o elemento importante, porque quando você vai ao verso 18, isso fica muito claro. É verdade, existem ervas daninhas, mas também é verdade, vocês vão se alimentar. Ou seja, o trabalho será tanto frustrante quanto gratificante. Um detalhe importante. Por causa da queda, nosso trabalho foi profundamente afetado. É por isso que algumas pessoas, elas tentam habitar dois extremos, o idealismo e o ceticismo. O que é o idealismo dentro dessa reflexão? Bom, por intermédio do meu trabalho,
eu vou mudar as coisas. Já viram, jovens? Eu vou construir, vou inventar a cura da AIDS. Eu vou revolucionar o planeta. Mas algumas vezes não acontece. O outro lado, o outro extremo é o ceticismo. E como é o ceticismo? Bom, nada muda mesmo? Então vamos fazer o seguinte, só quero ganhar um salário no final do mês e comprar o meu arroz e feijão e não quero saber de mais nada. Os dois extremos. Os dois extremos. Há um outro elemento que nos traz dificuldades quanto ao trabalho. E aqui já estou caminhando para a conclusão. Tem mais um slide, por favor. É o sentido de trabalhar. Vamos abrir a Bíblia? Eclesiastes 2, verso 17. Abra sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 17. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17. O texto bíblico diz assim: por isso desprezei a vida. E olha que texto pesado. Salomão aqui, lembra que disse que estaríamos explorando dois autores, Paulo e agora Salomão. Olha como ele coloca, um texto bem pesado. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Nessa busca de sentido, e Eclesiastes tem muito disso. Lembra que Eclesiastes é escrito por um velho, já no final da sua vida, e ele está tentando dar sentido a muita coisa. E ele percebe que nessa primeira busca de dar sentido se encontra a busca por dar esse sentido por meio de aprender, conhecer. E quando a gente é jovem, vai estudar, estuda e vai buscar o conhecimento. Eu estou tentando dar sentido à minha vida. Essa é a percepção de Salomão. O próximo estágio é um esforço de tornar a vida gratificante. E aí é a busca de realizações com o conhecimento que eu tive. Encontrar prazer no meu trabalho. Um terceiro estágio tem que ver com a sensação de utilidade. No começo, eu sou bem jovem. Eu quero conhecer. Eu quero dar um sentido. Bom, eu preciso encontrar algum tipo de realização aqui agora. Para que eu fiz isso mesmo? 3 estágios. A conclusão de Salomão aqui, 2,17, é que nós lemos, é que, no final de tudo, nada vale nada. Quando trabalhamos, desejamos causar impacto. Isso pode significar receber reconhecimento pessoal. Ou quem sabe fazer a diferença em nossa área profissional. Simples assim. Acontece que isso é transitório. Passageiro. Isso mexe com a nossa sensação de esperança, a nossa percepção de futuro. Isso mexe com a nossa compreensão de vida. Quando você abre Eclesiastes, e vale a pena você ler o capítulo 2 inteiro, eu li alguns versos, estou fazendo uns comentários, mas vale a pena você ler todo o capítulo 2. A partir do verso 22, Salomão coloca que dor e frustração são intensas, tão intensas que o homem não consegue descansar. Outro elemento que ele coloca aqui, de não encontrar razão de nada, é de que nosso trabalho, algumas vezes, é alienante, por conta da injustiça e da despersonalização. Quer ver um exemplo? Alguém que trabalha numa indústria. E o dia inteiro, ele coloca porcas num parafuso. Só isso. Ou quem sabe você está num escritório, e o dia inteiro é você carimbar papéis. Qual é o sentido? Karl Marx, aqueles que já leram, ele fala muito sobre esse papel da alienação envolvendo a questão do trabalho.
É verdade, o trabalho pode nos alienar. Mas quero convidar você a ler mais um texto. Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Um pouquinho do lado aí. Esse texto não aparece lá, então todos nós vamos ter que abrir a Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 8. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 8. Encontraram? Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filhos, não tinha irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Salomão trabalha um pouquinho sobre essa questão de dar sentido. Quando você volta ao capítulo 2, aqui Salomão ele afirma que não há nada melhor para o homem do que ter prazer no seu trabalho. Convido você, eu citei, mas marque esse texto, é o capítulo 2, o verso 24. Salomão diz assim que não há nada melhor do que ter prazer no seu trabalho. Encontrar um sentido. O problema é que muitas vezes hoje é difícil você fazer isso diante de tantas opções e aí você fica naquela, né? Mas o que eu vou fazer? No passado não havia tantas opções, hoje há muitas opções e a questão é que muitos hoje, ao fazer as suas escolhas, não buscam sentido, prazer, não perguntam de Deus qual é a vocação, o seu ministério. Qual paga mais? É por isso que você vai encontrar aquela descrição de Salomão, de que no final da vida você pode chegar à seguinte conclusão: não valeu de nada. Inútil. Nada mais do que isso. Acima de tudo, Salomão lhe coloca que só encontramos razão e sentido quando um elemento faz parte da vida. Mateus 11, verso 28, Jesus diz assim: se vocês estão cansados, sobrecarregados, o fardo está pesado, buscar quem? Buscar a Cristo. Nós vamos continuar sábado que vem. O meu trabalho, de domingo a sexta, secular, não importa qual seja, é um dom que Deus deu a você. É o seu ministério. É lá que você precisa ser competente. É lá que você vai desenvolver o seu ministério para honrar o nome de Deus, continuar o processo criativo divino. É lá, não é aqui dentro. Mas se você não deixar Deus conduzir você, isso vai ser frustrante, decepcionante. Você vai passar a vida e descobrir que no final dela você não fez nada. Descanse em Deus. E deixe o seu trabalho ser um ministério. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem, de forma extraordinária, me chamado para que durante todos os dias da minha vida, não importa aonde, eu seja um servo teu. E não sou eu apenas, mas cada um dos que estão comigo nesta casa de oração nesta manhã. E não importa qual o seu trabalho, se braçal, se intelectual, não faz diferença. Todos são vocacionados por Ti. Nos ajude a encontrar o sentido, a razão, nosso ministério. Nos dê a paz em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.